Vai nos ajudar a pensar aí a temática da psicose. Estávamos conversando aqui, né, como ela gostaria de ser apresentada. Vocês receberam aí o convite, né, com um vasto currículo, mas fundamentalmente graduada em psicologia pela PUC, São Paulo, mestre e doutora pela USP em letras e atualmente membra, né, da Escola Brasileira de Psicanálise, EBP. Bom, vamos dar início. Só um detalhe técnico, né? Me ajudar a lembrar aqui, na hora de fazer as perguntas, tenho que vir para frente, né? Já que a gente está gravando e registrando. A palavra é sua, Terezinha. Bom dia, gente. O que eu estava falando com o Vinícius é que esse vasto currículo aí é de 2005. Então, ele está com 20 anos de defasagem. Então, eu falei com ele, então nem se estende muito, que eu acho que não vale a pena, né? Eu pensei aqui um pouco para conversar com vocês, né? Por isso eu sugeri aqueles textos. Primeiro, Freud. Freud é fundamental a gente pensar que final do século XIX, início do século XX, né? Ele pega um livro de memórias, né? De um sujeito paranoico e ele a partir da leitura e da análise de vários elementos não é um caso, né? Desse texto, ele vai isolando e tentando entender o que se passa ali, né? Então, alguns pontos são fundamentais para a gente pensar a questão da psicose e que o Freud ali ele já identifica, né? Se a gente pensar a psiquiatria naquela época, e eu acho que o Freud, em alguns momentos, ele dá uma cutucada em relação a isso, tinha muito da questão do tratamento moral, né? A condução do tratamento, ele chega a fazer uma diferença entre a psiquiatria e a psicanálise nesse texto, né? Que ele fala que a diferença é que, de certo modo, o psiquiatra vai prescrever, naquele momento ali, né? E pensar, no momento em que aparecem os conflitos e os conteúdos que ele se interessou em entender, é o momento em que, para o psiquiatra da época dele, não interessava mais, né? É ali que ele fala, é aí que o psicanalista começa a se perguntar o que se passa, né? E ele vai fazendo um percurso, né? Identificando a história do sujeito ali no texto dele, né? Ele justifica, inclusive, que em um caso de psicose não seria tão problemático o fato dele não ser um paciente dele, né? O Schreber não ser o paciente dele, porque é como se ali o inconsciente a céu aberto, ele está ali trazendo todos os pontos que interessaria para o Freud naquele momento investigar, né? Eu já separo alguns pontos que o Freud vai identificar que são importantes, né? Primeiro, o ponto da fantasia feminina primária, que ele chama, né? Que aparece lá no começo. Primeiro aparece um sonho que o angustia. Depois aparece a frase da qual ele se lembra mais ou menos porque ele estava recém-acordado, que seria muito bom ser uma mulher... como é que é? No coito, isso. Bom, eu estou saindo toda da ordem aqui, mas, enfim, o Freud vai identificando os pontos da construção desse delírio. O Schreber era uma pessoa... Ele tem duas crises que aparecem ali, né? Uma que é tratada como uma crise de hipocondria. E, na época, já era esse médico, o Flechsig. Ele não identifica ali uma psicose, né? E o que se segue a esse tratamento... Ele começa a construir, então, um delírio aos poucos, né? Ele tem essa fantasia feminina primária, que seria a transformação em mulher, né? Que o Freud considera como um delírio primário. Depois,
ele começa a ter começa um delírio de perseguição sexual e voltado para a figura desse médico, então a figura de autoridade. Tem um trecho que é muito interessante, que o Freud vai discutir a questão da erotomania, né? Que lugar tinha esse médico para esse sujeito, né? E o fato dele estar nesse lugar, que efeitos se produziram para ele nesse tratamento, né? O modo como ele foi inserido nesse delírio. Então, inicialmente, o Freud vai localizando alguns pontos. Por exemplo, ele cita: montou-se um complô contra mim, visando a que eu fosse entregue a um homem, de maneira que minha alma fosse abandonada a ele, mas meu corpo fosse transformado em um corpo feminino, abandonado enquanto tal ao ser humano, em questão para fins de abuso sexual. Então, nesse primeiro momento, tem a questão do abuso sexual, né? Num segundo momento, ele faz uma conexão entre essa figura do outro que abusa dele com algo do divino, que o Freud vai identificar como, ele chama de um avanço da libido homossexual. A leitura que o Lacan vai fazendo, eu vou dar um salto, né? Porque a gente vê no texto do Freud uma leitura muito apurada, muito fina, né? Dos dados clínicos do caso, não é um caso, né? É um texto. E, de certo modo, por exemplo, um ponto que é fundamental nesse texto, a gente tem que pensar que o Freud está ali no início da construção da psicanálise, mas já nesse momento ele pensa o delírio como uma tentativa de cura. Então, tem alguma coisa ali que é insuportável, com a qual ele tem que lidar, e ele vai lidar construindo um delírio. A leitura que o Lacan vai fazer, né, que aparece no Seminário 3, sobre a particularidade da psicose. Eu estou misturando os vários textos que eu pedi para vocês lerem, porque eu sei que é muita coisa, né? Mas o Lacan vai isolar dessa leitura que o Freud faz, não só em relação ao presidente Schreber, né? Tem vários textos do Freud, que é aquele outro texto que vocês receberam também, que faz um apanhado histórico em Freud e depois em Lacan, ele menciona. Então, vocês querendo dar uma olhada nesses textos em Freud, também vale a pena, né? Mas acho que pode valer a pena só comentar isso, né, que você traz, que eu achei bem importante, que é um caso clínico, não é porque o Freud não atendeu, né, o Schreber, mas ele se inspira, se baseia nessas memórias que ele escreve. Não sei se é importante relatar, né, que a escrita dessas memórias de um doente dos nervos gera uma tentativa de cura e um acordo também dele, né, com uma alta, né, como se esse valor de escrita e testemunho já estivesse fazendo uma operação para ele, né, ele tinha um acordo, se eu não me engano, né, que ele receberia uma alta também, né? Então, tem um outro médico, o Dr. Weber, né, que é o que vai acompanhando o caso, e ele vai emitindo os pareceres em relação ao caso. Isso tudo parece estar no livro, né, e o Freud vai extraindo do livro. Ele precisava, então, não mais da autorização para publicar, inclusive publicar o nome do Flechsig, que é outro médico, né, que é o pivô do delírio dele inicialmente. Então, tinha uma questão ali que era delicada aí, né? E ele conseguiu, na verdade, essa liberação e autorização para publicar, mas com algumas alguns trechos foram retirados porque foram considerados muito pesados. Eu só pensei em trazer isso, né, para a gente ter talvez no horizonte esse valor de testemunho. Né, acho que isso também é uma coisa que orienta a clínica das psicoses, né? Como essas memórias já estavam tentando fazer uma construção, né, desse testemunho, né, de um sujeito. Né? O próprio Freud, ele lá no comecinho ele já fala, né, quando ele justifica o uso do material escrito, ele fala: o exame psicanalítico da paranoia seria absolutamente impossível se os doentes não possuíssem a peculiaridade, ainda que de forma distorcida, de revelar justamente aquilo que os outros neuróticos escondem como segredo.
Aí tem um outro ponto que a gente já poderia introduzir aqui, que é a questão da suposição de saber no outro, né? Porque a gente pode pensar que ele é o portador do saber, né? Ele não tem dúvida, ele tem uma certeza. E é essa certeza que ele coloca no texto, né? Nesse... Não é memorial, é Memória de um Doente dos Deuses. É um livro de memórias, né? E aí o Freud vai dizer que é lícito que justamente nesse tipo de afecção, então no caso da psicose, particularmente na paranoia, o relato escrito ou a história clínica impressa entrem em cena como substitutos do contato pessoal com o paciente. Então, ele justifica logo no início. O Freud é muito claro nesse sentido, vale muito a pena ler, porque ele vai construindo a lógica do pensamento dele, né? E aí, um ponto que ele destaca, que a gente vai ver, quando o Lacan faz uma leitura estrutural, ele destaca isso, né? Que ele a mulher tem alguma coisa de uma fantasia homossexual, o Freud vai dizer, né? Que avança, né? Que aparece na construção do delírio e que tem origem lá atrás, nessa frase que aparece meio quase como se fosse algo casual e de pouca importância, né? E o Freud vai mostrar para a gente que, às vezes, palavras ditas que podem parecer bobas, que podem parecer irrelevantes, podem não ser, né? Porque aí, a posteriori, a gente vai ver a conexão que elas têm com todo um outro campo, né? Ele fala, então, desse Flechsig, que é o médico, como, inicialmente, o perseguidor. E, num segundo momento, essa figura do médico mau, ela é incorporada a um delírio ainda mais estruturado, que é quase um delírio messiânico, né? De que então havia um propósito divino para que ele passasse por todos os tormentos que ele passava, porque ele seria transformado em mulher, para que ele desse origem a uma nova geração de seres humanos, né? Então, o próprio Freud então fala, né, do delírio como tentativa de cura, tentativa de reconstrução, no intuito de restabelecer alguma relação desse sujeito com o mundo, né? E aí, o Freud fala de uma rejeição radical da realidade social, então o sujeito fica ensimesmado, um narcisismo, uma fixação no narcisismo, Freud vai falar, né, que aparece na alucinação também. E aí, passando para Lacan de novo, né, quando Lacan faz uma leitura estrutural da psicanálise, ele isola mecanismos de defesa para cada estrutura. Então, você tem a estrutura neurótica, a psicótica e a perversa, né? E isso é importante para a gente pensar em termos de diagnóstico, sobretudo entre neurose e psicose, porque eu acho que isso tem questões em relação à condução do caso, né? E enquanto na neurose o mecanismo que opera, né, que a gente chama de mecanismo de negação da falta no outro, é o recalque, né? Então o sujeito esquece, mas isso está em algum lugar inconsciente, né, e pode ser acessado em algum momento. No caso da psicose, o Lacan vai isolar um termo que o Freud usa, mas ele não dá estatuto de conceito para isso, embora esteja no texto dele, que é a Verwerfung, né? Que foi traduzida para o português como fora-clusão, que é um mecanismo de negação da falta da mesma forma, só que, em vez de você
isolar, separar, é como se aquilo fosse tão insuportável que ele não tem existência, né? O termo foraclusão, ele vem do direito, que me parece que no direito ele diz respeito a processos que alguma coisa assim, né? Passou o tempo, né? Prescreveu. É interessante porque a gente vê algo disso num outro caso do Freud, que ele traz como uma neurose obsessiva, que é o Homem dos Lobos, que é um caso que até hoje eu acho que ele é polêmico. Muitas pessoas dizem é uma psicose, não, é uma neurose obsessiva, enfim. O Freud vai e ele traz mecanismos típicos de uma neurose, outros típicos de uma psicose, né? Então, é um caso extremamente complexo, né? Aqui, a gente não tem um caso, né, como eu mencionei, mas o Freud está tentando, primeiro, situar o que é responsável pela construção desse delírio, a que ele serve, né, e quais são os efeitos disso. A gente sabe pela história desse juiz, né, que, infelizmente, essa liberação e depois a publicação do livro não foi suficiente para que ele se estabilizasse, né? Depois ele teve várias outras internações, ele não teve um futuro muito promissor, né? Um outro ponto, em relação ainda à foraclusão. Quando Lacan faz essa leitura estrutural, ele fala de uma coisa chamada metáfora paterna, que eu imagino que talvez vocês já conheçam, que ele fala que é o ponto em que a castração incide quando o simbólico começa a operar, né? Então, no caso da neurose, esse nome do pai, que seria um organizador da estrutura, ele funciona para colocar os seus lugares, digamos assim. Aí você tem o recalque como aquilo que do desejo da mãe. E aí, quando a gente fala pai e mãe, a gente não é necessariamente a figura da pessoa do pai nem da mãe, claro, né? São elementos lógicos, que aquilo que do simbólico, o nome do pai, então, aquilo que do simbólico incide e organiza e exclui alguma coisa. Essa alguma coisa se torna inconsciente. Só vou falar um pouquinho, porque você falou, né? Todos aqui sabem o que é metáfora paterna, e eu me pergunto também, né? Porque a gente tem aqui um coletivo que vai sendo atravessado por diferentes formações, né? Tem o Freud de base comum, mas vai muito também depender da experiência de cada um, dos supervisores que está, né, acompanhando. Você acha que vale falar um pouco mais da metáfora paterna? Lá atrás você falou, né, da leitura lógica que o Freud faz do caso, e depois de como Lacan tenta estruturar o pensamento freudiano. Eu não sei se é aquela coisa que o Freud falava, né, o que como é que é? Ele faz uma comparação entre neurótico e psicótico, né? Um em relação ao id, outro em relação ao mundo externo, né? Aquilo, como é que volta do mundo externo? Aquilo que foi recusado no interior volta no exterior, na psicose, e no neurótico aquilo que o id, né? É o id, o eu, o outro é o eu e o mundo externo. Não sei se alguma coisa dessa frase freudiana que eu estou tentando relembrar agora pode ajudar a gente a pensar o que o Lacan também interfere aí, né? Para então talvez pensar a metáfora paterna. Porque o Lacan ele traduz isso exatamente na frase do Lacan: o que é abolido no simbólico retorna no real. Mas isso aí é o Lacan falando, porque essa leitura do Freud, né? Não me lembro. Ele fala de uma representação insuportável. No caso aqui do Schreber. Então, é que no caso do Schreber ele ainda não está falando desse modo, né? Ele não está na segunda tópica ainda, né? Então é inconsciente para consciente. Então, no caso do Schreber, o Freud não está lendo desse jeito. Ele está vendo algo, porque é interessante, porque o Freud aqui ele está tentando ler paranoia com o mesmo mecanismo da neurose.
Ele está tentando ler a paranoia a partir do recalque. Ele, inclusive, usa o termo, né? Repressão, recalcamento no texto, né? Só que ele vai dizer, porque é isso que vai fazer o Freud se perguntar se o método analítico serve para atender psicóticos, porque tem toda o Freud começou a construir a psicanálise ouvindo histéricas, né? Tem toda a questão da transferência, né, da suposição de saber no outro, que é muito evidente na histeria, né? Mas que, na psicose, ele viu que não era bem assim. E foi isso que fez ele se perguntar se o método psicanalítico servia para a psicose, né? A gente tem uma diferença quando a gente vê o Lacan. Em 1932, ele defendeu o doutorado dele sobre um caso de paranoia de autopunição, que era o caso da Aimée. Tem um livro, que é um livro grossíssimo, que é a tese dele, que está publicado em português, em que ele fala de um caso só, que já era uma coisa que eu acho que não era muito típica na psiquiatria, né, da época. É um só caso, e ele vai tentar explicar, porque era a história de uma mulher que tem uma fixação em acho que era uma atriz famosa, e aí ela ataca essa pessoa, e quando ela é presa, os sintomas desaparecem. O delírio, tudo desaparece. É como se, através da punição, ou seja, quando ela foi presa, ela se curou. E aí o Lacan vai fazer toda uma discussão nessa tese sobre essa categoria, né, que ele chama de paranoia de autopunição. É isso que vai fazer o Lacan se aproximar da psicanálise, que ele fala, a psiquiatria ela não tem abertura para ler isso. Aí ele começa a ler Freud e a pensar como é que a psicanálise vai ler isso, né? E aí, tudo isso para pensar que a entrada do Freud foi escutando histéricas. A entrada do Lacan, como psiquiatra, foi com a psicose. Então, para ele, não estava em questão se era ou não atender a psicose, né? A psicose. A questão para ele era como isso seria possível, né? Então tem uma diferença de manejo, né? Mas que não invalida a prática da psicanálise, né? Bom, nome do pai, desejo da mãe, isso. Então a metáfora paterna, o Lacan vai pegar os textos do Freud que tratavam a questão da primeira infância, a relação da criança com o pai, com a mãe, com aquele que cuida dela, né? E ele vai dar um tratamento disso que a gente chama de um tratamento lógico ou estrutural, que ele vai extrair disso o que está funcionando ali, o que está operando ali, né? Então, isso que ele chama de nome do pai, como significante, é algo que incide na relação dual da criança com a mãe, como um terceiro, que faz a criança se dar conta, né, que ela não é aquilo que completa a mãe, existem mais coisas para além dela e da mãe, ela não é, então, só numa posição de objeto, esse outro que é a mãe, né? O Lacan chama de outro materno, essa primeira figura que se ocupa da criança num primeiro momento da vida, né? E pode ser qualquer pessoa, né? Não é uma pessoa específica, não é necessariamente a mãe. Algo precisa entrar nessa relação que é dual, um terceiro que introduz o mundo, né? De certo modo, o nome do pai, quando ele né, essa criança não é aquilo que completa essa mãe, tem mais coisa, às vezes é a própria mãe que faz essa função, né? Então isso barra essa relação dual e abre para o mundo, né? Então, falando, acho que fica mais claro assim, fica muito... Porque o Lacan faz isso, ele faz uma formulinha, nome do pai, desejo da mãe, aí o desejo da mãe é riscado, mas a gente não precisa da formulinha para pensar o que opera, né? Então, no caso da neurose,
quando esse organizador simbólico se institui, algo fica de fora. E o que fica de fora seria, o Lacan chama de X, o que seria o sentido desse sujeito para esse outro, né? Esse é o grande enigma para a neurose, né? O que eu fui como objeto desse outro que me deu origem, que me deu lugar, enfim. No caso da psicose, tem alguma coisa aí, esse nome do pai, ele não funciona, né? Ele não tem essa eficácia. Daí o termo fora-oclusão, porque ele não opera. Então, ele é só um elemento simbólico como qualquer outro. E a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente pensa em relação à psicose, quando as pessoas falam que a pessoa tem uma fala metonímica, que parece que o que ela está falando não tem muito sentido, que ela passa para e você não consegue ver o fio do que ela está dizendo, tem um pouco a ver com isso, né? Esse organizador não está colocado aí, né? No caso da paranoia, o delírio ele tem essa função. Você vê que o Schreber, quando ele constrói todo esse arcabouço aí, né, delirante, de que existe um objetivo oculto no mundo. Num primeiro momento, ele só como aquele que fica à mercê desse outro, e esse é um outro ponto, né? Se o nome do pai não incide, barrando esse outro, significa que esse outro não é castrado. Então, esse sujeito, na relação com o outro, ele está numa posição de objeto. Ele está numa posição à mercê, né? E aí a gente vê, um exemplo que o Freud dá é a relação do Schreber com o Flechsig, que era um médico em quem ele confiava, que era um médico que ele admirava, que era um médico que tinha um pouco a conotação de uma figura paterna, tinha uma conexão aí, né? O Freud ele chama de complexo paterno, eu acho. Ele chega a falar da figura que foi o pai do Schreber, que morreu cedo, parece, ele era bem jovem, ou era criança ainda, mas que era, não sei se era um médico, mas ele era um ortopedista? Não, é verdade. De educação meio fora meio pouco ortodoxo, né? E torturava. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, tem alguma coisa desse sujeito que fica à mercê desse outro, né? E isso aparece no delírio. Então, o Schreber, primeiro, ele está à mercê desse outro que se serve dele sexualmente, né? Num segundo momento, esse outro já está ligado com um projeto divino de criar uma nova raça. Então, a coisa escala para um outro nível, né? E aí, então, já não é mais o insuportável dele estar à mercê do outro. Ele ter que se submeter a isso porque isso serve a um projeto divino, né? Então, aí tem o Freud vai trazendo toda a complexidade desse delírio, o modo como ele se constitui e qual seria a finalidade para ele, né? A gente chama de suplência, né, ao nome do pai, uma tentativa de dar um sentido à sua existência. Porque é isso, na psicose, esse sentido que a gente vê se construir no que a gente chama de fantasia ou fantasma, né, ele não está colocado da mesma forma que numa neurose, né? Que mais? Eu não queria ficar só aqui falando sozinha, acho que a gente podia conversar também, né? Funcionando? Tá. Oi? Não, tá funcionando. Acho que você já expôs uma série de coisas. Vamos abrir. Se eu só te interromper para falar uma coisinha. Não, não, porque é uma coisa importante para pensar, não só o caso do Schreber, mas para pensar a psicose. O momento em que ele desencadeia é o momento em que ele é convocado a ocupar o lugar de presidente do... Então, é como se ele tivesse sido convocado a ocupar um lugar de pai, né? E ele não tem os recursos para isso. Então,
O Freud, ele um pouco... ele fala disso e o Lacan sistematiza isso, né? Então, tem toda a questão da lei como esse terceiro que pode vir estabilizar aí, né? Desculpa. Ele desencadeia a partir dessa convocação, né? Sim, mas aí, quando ele recorre à lei, digamos assim, para ter autorização de receber a alta e de publicar o livro, né? Isso também compõe com isso que ele não conseguiu dar conta quando ele foi nomeado, né? É como se, através de toda essa construção que ele faz pelo delírio, pudesse funcionar como uma substituição, né? Legal. Eu tenho duas questões aqui para dar o pontapé inicial. Eu acho que é mais interessante a gente abrir para vocês também irem comentando, seja do caso, ou questões que vocês estiveram lendo, ou a partir de qualquer caso clínico que vocês estão atendendo também, questões. Lembrando que não é uma supervisão, né? É mais uma conversa, mas às vezes fragmentos clínicos, né? Ou dúvidas que surgem na supervisão pode orientar. Aproveitando que você fala essa tentativa de elaborar algo que desencadeou lá, né, quando ele é convocado a ser, acho que é a primeira instância, né, juiz de primeira instância, sempre esqueço o termo exato. Nas duas crises que ele tem, são momentos em que ele é chamado a ocupar um cargo de importância, de liderança, né, no segunda... Superior Tribunal. Isso. Ele até, né, E aí, nesse delírio, ele tenta construir algo disso. E é interessante que o Lacan ele pega 2 pontos desse delírio, que é ser mulher de Deus. Como se nesse mulher ele tentasse construir e organizar algo às voltas da diferença sexual, né, que na psicose tem seus efeitos. E o de Deus é onde ele amarra essa lei, né, o divino, né, esse pai fora-cluído, né. Não à toa, muitos casos de psicose, o delírio pode muito bem passar por algo, né, místico, religioso, santo, porque faz alguma função, né, de organização. Aí eu te perguntaria, né, tem um momento que você fala do homossexual na psicose. Queria te escutar um pouco mesmo, né, que acho que é uma coisa que nós vamos tentando se perguntar na clínica, porque, obviamente, não é o homossexual que a gente escuta por aí, né, não tem nada a ver com isso. Então, te perguntar, se você achar interessante, se couber te escutar mesmo na sua pesquisa, o que você pensa desse homossexual, né, na psicanálise e numa psicose. E aí uma outra pergunta que eu traria, que era um pouco mais a partir do meu lugar de supervisor e do que a gente vai escutando na clínica, que é o que pensar da psicose hoje em dia, né? Porque nem sempre essa psicose chega com um delírio construído. Muitas vezes a gente está na clínica ali e fala, puxa, esse paciente... né, não fez transferência, tem alguma formação inconsciente, tem alguma hipótese do retorno do recalcado, tem algum lapso, sonho, e tem aqueles pacientes que vêm, falam, e você fica se perguntando, né, onde é que está o caso? E às vezes é um desafio mesmo, né? Será que é uma neurose que ainda não estabeleceu uma transferência analítica? Será que a psicose hoje tem outros lugares? Ou desde Freud já daria para pensar uma psicose também além do delírio, né? Aí, tem o Homem dos Lobos para a gente discutir. O Homem dos Lobos, é interessante, né? Alguns autores acham que é uma psicose, né? Então, para começar, a questão do homossexual, né? E essas questões mais contemporâneas aí da... Então, esse termo é usado pelo Freud. Ele tá pensando o aparelho psíquico em termos, digamos, energéticos aí, né? Para onde que vai o quê? Mas o Lacan faz ele quando faz uma leitura estrutural, ele fala do empuxo à mulher. Tem alguma coisa na psicose, né, que pode aparecer aí como ocupar a posição de objeto do outro, né? E que está ligado, primeiro, à questão que a gente chama com a castração na neurose, né, a gente tem o significante fálico, né, o falo como aquilo que ele nomeia a falta, né? No caso em que esse nome do pai não opera, né, esse organizador não opera, essa falta ela não está colocada, né?
Mas, por isso que eu achei interessante o texto que eu mandei para vocês aí, do Márcio Peter, quando ele fala da negação da falta, porque a falta está colocada para todo mundo, mas cada estrutura responde a ela de uma forma, né? Então, tem alguma coisa de uma tentativa de dar uma organização a partir de algo que não tem uma representação, que não tem um sentido. Porque se você pensar, isso no Freud já aparece, né? Por toda a lógica fálica, o ter e o não ter, né? Que aparece no texto do Freud sobre as teorias sexuais infantis, né? As teorias que as crianças vão fazendo, etc. Você tem algo e algo que é um vazio, né? Então, tem alguma coisa aí que aparece como uma tentativa de organizar as coisas, né? Agora, pensando na contemporaneidade, né? Justamente, e talvez felizmente também, né? Muitos dos casos não chegam delirantes para nós, né? E hoje eu acho que cada vez mais, com o funcionamento da nossa cultura, é muito mais difícil identificar ou separar o que é uma neurose e uma psicose, né? Então, a gente fala de fenômenos elementares, eu acho que são pontos que são importantes de levar em conta. Por exemplo, na fala do sujeito, quando aparecem termos diferentes, neologismos, ou quando aparece uma fala fora de contexto, uma palavra fora de contexto, né? Essas coisas são elementos que ajudam a pensar que tem alguma coisa ali que está funcionando um pouco diferente, né? O Lacan, vocês viram no texto que tem aquele monte de nozinho lá, mas isso não é o mais importante. O mais importante é pensar que o Lacan, ele começa fazendo essa leitura estrutural, né, do nome do pai, desse organizador. Depois, ao longo do ensino dele, ele se dá conta de que esse nome do pai, ele assume a habilidade de organizar, né? E aí ele vai tentando lançar mão de outros recursos, outras formas de pensar a teoria para dar conta disso que ele vê na clínica, né? E aí o Lacan passa do nome do pai para os nomes do pai. Então, existem várias formas de se constituir um organizador para cada sujeito. E não necessariamente é pelo delírio, né? E aí, então, quando ele chega, por exemplo, no Seminário 23, quando ele fala do James Joyce, ele, através dos nós, ele fala, bom, pode ser que esse organizador, no caso do Joyce, por exemplo, poderia ser escrita, né? Alguma coisa que dá a esse sujeito um nome, né? Que o nomeia na relação com o mundo. Tem uma metáfora que eu acho interessante para pensar, né, a questão do nome do pai, da metáfora paterna, do organizador, né? Se a gente pensar que tem uma máquina que lança bolinhas aleatoriamente, pode ser preta, pode ser branca, pode ser azul, enfim. E você só consegue saber a cor da bolinha quando ela... Então, você não consegue estabelecer uma lei sobre essas bolinhas que são lançadas. Mas se a cada vez que uma bolinha for lançada, eu pintar ela da cor que eu quero, ou da cor que eu acho que ela deveria ter, eu consigo prever. Bom, as bolinhas vão ter uma sequência de 2 pretas, né? Isso seria o nome do pai, de certo modo, né? Um organizador artificial, é sempre artificial, né? Não, o nome do pai, porque o que o Lacan vai chegar à conclusão no final é de que tudo é suplência. A psicose não é um funcionamento deficitário, é um funcionamento diferente do padrão que nós neuróticos, entendemos como normal, né?
E aí isso amplifica a forma de pensar a psicose. E dificulta também, eu acho, para pensar o tratamento. Nesse sentido de que, bom, por onde que a gente vai? Né? Agora, a gente tem alguns elementos que a gente já vê em Freud. Né? Por exemplo, essa figura da autoridade no tratamento é um risco. Né? Pensar a interpretação como dá sentido ou muito sentido àquilo que o sujeito fala pode ser problemático também numa psicose. Né? Você pode desencadear um delírio, né? Dependendo da intervenção que você faça. Por exemplo, para um neurótico, se você perguntar para ele, você é feliz? Ele vai entrar numa questão filosófica. Mas se numa sessão você pergunta para um analisante psicótico, você é feliz? Ele pode entrar num estado de perplexidade que o deslocalize ali em relação à própria existência. Né? Então, enfim, vamos seguir. Você só vim aqui na frente, deixar registrado. Isso. Tá. Aí você orienta com a câmera. Bom dia. Eu fiquei com uma questão assim em relação ao que você perguntou agora, né? E um pouco desse manejo no sentido de um diagnóstico diferencial. Porque eu fiquei lembrando aqui um pouco de alguns casos, né? E de um caso específico que seguia um pouco numa linha de um tratamento de uma neurose, mas tinha também uma produção de delírio que não era algo que desorganizava completamente, mas era algo que estava sempre assombrando, assim, sabe? Então, fiquei um pouco na dúvida assim, de como seguir nesse diagnóstico mais diferenciado, como que a gente pode seguir numa delicadeza, acho, talvez na escuta, até ter esse ponto onde a gente se situa melhor e consegue pensar num tratamento, sabe? Fiquei um pouco nessa questão. O Lacan falava de entrevistas preliminares, né, que podem durar meses, inclusive. Mas eu acho que é o tempo em que você pode, escutando esse sujeito, né, um pouco ver, primeiro, a questão da transferência. Em que lugar ele te coloca? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Esse é um norteador importante. Um outro ponto quando a gente tem dúvida em relação à estrutura, não vale muito a pena a gente interpretar muito. Justamente no momento que o Lacan chama de entrevistas preliminares, é o momento em que você escuta e você não intervém muito. Né? Você precisa ver o que esse sujeito tem de construído, né? Qual é a queixa, o que o faz sofrer, né? O que ele está indo buscar. Né? E é isso, como você falou, essa delicadeza de, no primeiro momento, não intervir muito. Né? A menos que fique muito claro desde o início que se trata de uma neurose. Né? Só que o que a gente vê hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente identificar se trata de uma neurose ou não logo no começo. A gente tem os sintomas contemporâneos, tem uma série de coisas que aparecem no corpo. Vocês veem que o Schreber, a primeira internação dele, ele foi diagnosticado como hipocondríaco. Né? Então, isso hoje, para nós, é ainda mais evidente. A gente tem a psicossomática, tem uma série de outras coisas que fazem a gente pensar que o campo do simbólico ele está muito empobrecido, de certo modo. Né? Então, como pensar em dar lugar para que esse simbólico possa fazer a sua função, né? Se for o caso. Porque é isso, às vezes você começa a atender alguém que parece uma psicose. Então, tem esse cuidado inicial, né? De não avançar o sinal. Mas, à medida que a coisa vai vai caminhando, né? Esse sujeito... então, não é uma... Ele não está com ideia persecutória. Tem alguma coisa de que, então, ele enxerga esse outro como aquele que não deu o suficiente ou que o segrega, enfim... Tem que ver a cada caso, porque acho que isso é uma coisa fundamental em psicanálise.
a gente trabalha com singular, né? Então, tem esse ponto de tensionamento entre a estrutura, ok, mas como é que cada um se insere na estrutura, né? Isso é único, para cada um é de um jeito, né? Tereza, você passou por uma coisa que acho que seria legal retomar, que é a questão dos lugares transferenciais. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre que características, como observar o lugar transferencial que um neurótico, que um psicótico vai colocando, o analista, para ir identificando a estrutura, e se observar a angústia e como observar a angústia pode colaborar com isso. Bom, se a gente pensa a transferência como... primeiro, o amor de transferência já aparece no Freud, né? Tem alguma coisa de uma idealização desse outro, de uma suposição de que esse outro sabe de mim, né? Então, no primeiro momento, na transferência, né, se espera que esse outro possa dizer sobre o sofrimento do sujeito, né? Claro, não é isso que a psicanálise faz, né? É preciso que esse sujeito se confronte com... Primeiro, é necessário que se instaure um desejo de saber, que esse sujeito queira saber sobre a causa do seu sofrimento, né? E, claro, ele supõe nesse analista, nesse outro, né, alguém que possa dizer sobre isso, né? E quando isso não acontece, né? Esse é o ponto. Há momentos em que o sujeito chega e ele fala e você não consegue nem identificar que lugar ele está te colocando, né? E aí, como você mencionou, né, a questão da angústia, ela pode ser um elemento importante para ver que lugar esse sujeito se coloca em relação a essa angústia, né? Em que posição ele está quando ele traz isso, né? E a gente vai ver que depende muito, em cada caso, né, de como é que a coisa aparece. Mas você pensou em alguma coisa em especial? Então, fala. Tinha pensado um pouco se pensar assim em termos de angústia de castração e de aniquilamento poderia ajudar a fazer esse diferencial, pensar o diferencial, né? Então, mas você acha que ali, na situação, é tão fácil assim de diferenciar isso? Porque, a menos que seja uma coisa muito extrema, eu não sei como a negação em qualquer estrutura existe, né? Então, eu não sei se basta pensar, porque acho que é uma visão mais teórica, não? Como é que a gente transpõe isso para a prática? Assim, na clínica eu vejo que os casos de psicose apresentam porque a gente vê o diagnóstico na repetição, né? Não é uma sessão, um elemento, uma fala, né? Mas é na insistência do sintoma. E que muitas vezes é exatamente o sintoma da angústia, sobretudo de aniquilamento no sentido de ver ameaçada a própria existência, né? Que eu acho que vai ajudando também a pensar nos casos de problemáticas mais narcísicas em geral, mas que pode servir para fazer esse diferencial. Então, eu penso que esse diferencial, o que ajuda a pensar é justamente que lugar esse sujeito te coloca ali na transferência, né? Assim. Porque a partir desse ponto a gente consegue balizar, bom, onde eu estou na fala desse sujeito. Porque aí você consegue também identificar, bom, se ele te supõe um saber, né, sobre o que lhe falta, a gente está no campo da neurose, né? Se você parece que você não tem nem lugar ali, né, e o sujeito está absolutamente subsumido numa situação em que ele, por exemplo, no caso do Schreber, né, ele, tem o delírio, quando o delírio se constitui, isso fica muito evidente, mas num primeiro momento tem um mal-estar que aparece na angústia dele, que foi lido como hipocondria, né?
bom, tem algo de insuportável que se coloca ali e do qual ele não consegue dar conta, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto que pode aparecer. Eu não sei se... tem casos que já chegam com diagnóstico, né? Mas existem outros que talvez vale a pena a gente manter uma cautela, né? Antes de fechar um diagnóstico, porque o mais importante do que o diagnóstico em si, né, é pensar onde é que você está ali, né, e o que você vai fazer com aquilo, né. E uma vez diagnosticado, então, o que fazer com um caso psicótico? Já que você tocou no assunto. Então, mas você acha que o analista faz muita coisa? É uma pergunta que eu te coloco de volta, assim, porque eu fico pensando mais do que não fazer, né? Por exemplo, né, quando um sujeito chega muito colocado numa posição em que o outro quer o seu mal, né? Muitas vezes o que a gente chama de trivialização do que esse sujeito traz ajuda um pouco a colocar à distância esse outro malvado, por exemplo. Então, há formas de manejar essa relação, né, que ajuda um pouco a deixar a coisa um pouco menos pesada, né? Porque quando você pergunta sobre o que se faz, né, o que a gente faz? Um dos manejos é esse que eu mencionei, né? Que a gente chama de trivialização. Você tem que manter um certo distanciamento, não se colocar numa posição de quem sabe, né? Porque se você se coloca para esse sujeito numa posição de outro, né, que sabe, ele automaticamente é colocado numa posição de objeto, né? Que é o que aconteceu aparentemente na relação dele com o médico, né? E aí tem toda a discussão que o Freud vai fazer sobre a erotomania, né? Então, algo ali passava com ele, acontece na relação com esse médico, né? E que é insuportável, né? Então, essa posição de outro, ocupar essa posição de outro, é ocupar essa posição de outro não barrado, de outro que goza do sujeito. Isso é algo que no tratamento da psicose não pode, de modo algum, acontecer, né? Esse é um cuidado que precisa ter. Então, aquele que sabe, aquele que diz o que deve fazer, no caso da psicose, é uma roubada, né? Para a psicanálise não é o que a gente faz, mas, enfim, acho que isso é uma coisa que o médico, por exemplo, ele está muito nessa posição, né, de quem diz o que tem que ser feito. Então, acho que não é por acaso que aqui no delírio do Schreber, quem é colocado nessa posição é uma autoridade médica, né? Fora o fato do pai dele ter sido médico, etc. Né? Enfim. Eu fiquei pensando só uma... Talvez a questão do próprio sintoma, né, Flávio, que você falou, a repetição do sintoma, né? Precisa de uma repetição para o sintoma aparecer. E que tipo de sintoma que a gente pode pensar, né, numa neurose e numa psicose? Quando Freud lembra, né, que a transferência é o neurótico vir reviver com o analista uma situação da qual ele lembra, mas não lembra, né? Tem essa ambiguidade do recalque. Numa psicose, acho que isso que a Terezinha fala é interessante também, né? Eu lembro de um paciente que vem há anos já e quase nunca me endereçou uma questão do tipo, o que eu faço? E aí, o que você acha? Né? E agora? Ele vem e fala de um delírio que ele construiu, de um chefe que ele precisa responder, que não sei o quê. E nas últimas sessões ele tem falado assim, anota. E é interessante, né? Que é o que o Schreber fez, né? Ele criou... É curioso isso, né? Tem essa coisa do testemunho me orienta, assim, pensar... Né, uma clínica que o analista se torna quase um escriba, um secretário, né,
Que acho que esse é o ponto que o Freud, né, disse aqui, eu posso estudar, mas como eu não tenho a neurose de transferência, não tem tratamento. A Lacan falou, peraí, acho que tem esse lugar que o Schweber nos ensina, né? O lugar que o analista pode ser aquele que escreve, secretaria, agência, é um testemunho. Né? Isso, você estava mencionando, antes da gente começar aqui, sobre o papel do AT, né? Eu acho que essa função aí do secretário do alienado, ela pode ser muito interessante no sentido de fazer uma parceria em que esse sujeito possa construir algo, né, com esse parceiro aí, né? Bom dia, sou Juliana. Eu queria entender um pouco mais da fantasia e do fantasma. São dois termos, são duas formas de traduzir o mesmo termo, né? O Freud tem um texto muito interessante em que ele fala da construção do fantasma, o bate-se em uma criança, né? Em que ele fala dos tempos da construção de uma fantasia, o que está em jogo, que posição que o sujeito está. Né? Isso aparece como quase que um roteiro de o que se passa, né, nos tempos de construção de uma fantasia. Então, fantasia, fantasma, são traduções possíveis para a mesma coisa. Né? Então, tem toda uma discussão que pode ser feita, teórica, de tradução em relação ao uso de um termo e não de outro. Né? Mas aí isso leva para caminhos muito outros, né? Mas você pensou em alguma coisa especial? Você pensou que pudesse ser diferente? Fantasia e fantasma? O que? Então, tem uma coisa que é o que o senso comum chama de fantasia, que me faz lembrar do filme lá do Walt Disney, que tem o Mickey, que aliás se chama fantasia. Isso é um jeito de pensar a fantasia. Só que a fantasia / fantasma em psicanálise não é isso. Né? O Lacan fala que é uma janela para o real. Então, tem algo desse insuportável na relação com isso que escapa, né, da experiência que a gente tem, que a gente tenta dar conta de alguma forma. Né? Isso que tem a ver com a relação que a gente estabelece desde pequeno com o outro. Então, a fantasia ou o fantasma, né, ela dá um pouco... E o Freud, é muito interessante esse texto, porque ele faz quase como uma gramática da coisa. Né? Os tempos em que a coisa acontece, em que o sujeito... porque bate-se uma criança, o sujeito, então, no primeiro momento, ele vê uma criança apanhando, no segundo momento, que o Freud diz que a maioria das vezes o sujeito não se lembra, é ele quem está apanhando, e num terceiro momento não tem sujeito, bate-se uma criança. Aí você tem o olhar, que é um objeto que está ali em jogo na construção dessa fantasia, né? E tem uma cena que acontece. Isso é alguma coisa que o sujeito constrói na análise e que diz respeito ao modo como esse sujeito se relaciona com o outro. Que lugar ele tem no mundo, que lugar ele tem para o outro. Né? Enfim, resumindo bastante. Assim. Oi, Terezinha. Bom Olá, dia. bom dia. Obrigado pela sua fala aqui com a gente. Obrigado, Vinícius. Bom dia. Eu lendo o texto do Lacan, fiquei com... É uma questão que eu já tinha me deparado com isso antes, né? Que ele diz que o psicótico não faz metáfora, né? E aí eu queria retomar essa questão da escrita, porque uma vez acompanhei um caso no CAPS, e assim, era uma pessoa que ele chegou, ele produziu um delírio, e com um caso até que teve uma repercussão nacional, né? Um assassinato, e enfim... Ele acabou se complicando por isso, ele foi preso, mandado de segurança, né? E aí, na alta, ele veio no CAPS. Ele se organizou lá e veio no CAPS. E aí, eu lembro que, nas entrevistas iniciais, a gente conversando com ele disse que ele gostava de brincar com as palavras.
e que aí ele gostava da língua inglesa, né? Aí eu falei assim, nossa, mas me conta, como que é isso? Ele falou assim, então, assim, né? Ele deu o seguinte exemplo, que me marcou, até hoje eu não esqueço. Ele falou, God é Deus, mas se você vira a palavra ao contrário, é dog, que é o cão. E aí eu achei genial, assim, né? E até o que o Lacan fala no texto dele, né? Fala assim, o psicótico não consegue fazer isso, né? Então, não, isso não seria metáfora, isso é... Então, era isso que eu queria, era essa minha dúvida, assim, né? Eu falei, que ele amplia, né, o campo do mundo, né? De compreensão do mundo. E aí eu falei assim, nossa, lendo o texto de novo, eu falei assim, cara, e para mim ele sempre foi um psicótico, né? Então, talvez, poderia ser, então, foi diagnosticado errado, é uma possibilidade, mas, e aí depois, quando você falou do Seminário 23, que o Lacan muda, assim, tem outras formas que a linguagem também ajuda a organizar, então eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Obrigado. Então, se a gente pega a metáfora é algo representa alguma coisa, né, que está fora, né? Então, porque o Lacan vai pegar da linguística, né, duas formas duas figuras de linguagem que são metonímia e metáfora, né? Tinha um linguista que inclusive acompanhava os seminários do Lacan, que eu vou esquecer o nome agora. Jacobson, isso, e a partir das elaborações do Jacobson que o Lacan vai tratar disso, porque a metonímia, você pode, e a gente vê isso muito em alguns, Guimarães Rosa, isso é maravilhoso, você vê a sonoridade determinando, o Lacan fazia muito isso também, determinando as variações dos termos, mas não necessariamente isso remete a algum sentido oculto. Né? Você passa do dog para o God, e daí? Você tem a sonoridade, você tem a poesia, mas tem algum sentido oculto de que, então, Deus é o cachorro, Deus é indigno? A metáfora entraria aí. A metáfora seria esse sentido oculto que está por trás desse jogo com a linguagem. Né? Às vezes até o contrário, né? Às vezes parece uma concretude, né? Com a palavra, a letra, ao ponto desse jogo de palavras poder amarrar alguma coisa. Mas é ótima a sua pergunta, porque a metáfora paterna ou a metáfora delirante, que acho que tem a questão da nossa colega também ali, né? Poder pensar o que é o delírio, o que é uma metáfora delirante. Né? Ou quando o delírio está sendo uma forma do sujeito pedir um testemunho de que ele está sendo invadido, abusado, perseguido, e quando ele consegue construir uma metáfora delirante, que assim, ele localiza nesse delírio pontos que tornam o outro menos invasivo. Por exemplo, Schreber, um psicótico, não conseguia fazer uma saída neurótica. Então ele passa de Flechsig, o outro, que amava, mas também que ele achava que estava tendo relações sexuais com ele, né, que ele era abusado, ele passa para Deus. A hora que ele passa para Deus, qual que é o efeito disso? Nem você que está me invadindo. É Deus. Então, digamos assim, ele consegue construir alguma coisa um pouco mais suportável, porque é Deus. Né? É Deus, é Ele ali, ele tem uma comunicação com esse divino. Já não é mais você, né, me invadindo. Então, é um grande efeito. A partir de uma coisa que ele construiu. Aí o nome disso é metáfora dele, não é a metáfora ipsis literis da figura de linguagem, né? Muitos psicóticos fazem ótimas metáforas literais. Essa metáfora que eu acho que, né, que a gente está trazendo tem a ver com esse tal do nome do pai, que para o Lacan é um operador simbólico do Édipo. É você poder levar a tríade, papai, mamãe e criança, para o simbólico. E ver como a linguagem, né, opera nisso daí também. Né? Agora, eu tinha pensado em uma outra coisa, acho que eu vou lembrar depois. Então, não, pensando a metáfora na psicanálise como aquilo que dá sentido à existência do sujeito. Né? Então, para além das figuras de linguagem, é isso. Quando o Lacan fala da suplência à metáfora paterna, né, com a metáfora delirante, então tem algum mecanismo que funciona parecido e que opera da mesma forma e que estabiliza o sujeito. Né?
quando isso acontece, né, é como se o sujeito fizesse um substituto, né, para aquilo que não operou no começo. Né? Mas você pegar um fenômeno de linguagem não é suficiente para deduzir nada, na verdade. Né? Porque você pega, por exemplo, Esperando Godot, do Beckett. Bom, então, você vai ler e vai deduzir, então, é um psicótico? Não, ele está falando ali, o texto dele mostra o sem sentido da linguagem, né? O que é impossível de dizer. Né? E como se diz isso que é impossível de dizer. Então, a literatura, a poesia, ela tem uma interface também nessa questão, né? Que é difícil a gente separar. Né? É diferente um poeta ou um escritor que transforma isso num programa, pode ser até uma psicose. O Lacan, quando fala do Joyce, ele fala que era uma psicose, e que a escrita teve para ele essa função, que ele chamou de sintoma, que é aquilo que faz funcionar o sujeito. Então, ele não delirava, ele não construiu nenhum tipo de delírio, ele tinha uma vida social, né? Ele estava lá. Mas o Lacan vai mostrar o quanto a escrita para ele teve uma função, né, organizadora. Né? Eu só queria falar de um caso, né? Você conhece o Gentileza? Vocês conhecem o Gentileza? Que a Marisa Monte fez uma canção, inclusive. Ele tinha muito essa relação com as palavras, né? Não sei se vocês já viram fotos dos poemas dele. O Gentileza era um poeta, né? Que, por opção, acho que foi morar em algum lugar nas ruas, né? Ficou em situação de rua por opção, assim. Não sei dizer exatamente. Acho que ele tinha uma certa condição. Você sabe um pouco mais da história? Tem uma coisa da família, né? Isso, né? Obrigado, Raul. Bem preciso. Eu lembro que tinha uma coisa com a família, mas o que me marca do Gentileza, uma vez eu vi umas fotos, né? E as palavras dele são... É bem interessante assim, a disposição das letras no poema dele. E acho que tem outro ponto que a gente está falando bastante aqui, né? Da escrita. Mas vale lembrar, né, como para Freud, Lacan e muitos psicanalistas, assim, o reconhecimento da cura se deu na publicação. Porque muita gente escreve, né, mas a ideia, né, que pode amarrar... Alô? Não, foi. A hipótese, né, é que quando o Schreber pôde publicar, é por isso que eu trouxe o Gentileza, né? Quando o Gentileza passou a escrever nas ruas, isso criou alguma consistência também, né? Então, só para pensar essa relação aí com o jogo de palavra, né? God, dog, e quando isso é circulando, né? Quando isso se põe como algo que circula no mundo. Eu me perdi agora, me distraí com o microfone. Não, eu pensei, lembrei. Então, uma estabilização, às vezes, a coisa não funciona, como no caso do Schreber, né? Funcionou pontualmente, mas não se estabeleceu, não foi efetivo, né? Serviu por um tempo, mas não se manteve, mesmo tendo sido publicado. E tem alguns outros casos, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário. Você não tem uma publicação, você não tem um reconhecimento dele como artista, mas tem todo um delírio que ele construía que tinha a ver com todo o esmero que ele tinha em fazer aquelas roupas, por exemplo. Né? E ele precisava vesti-las, né? Antes de dar entrevista, conversar, e falar assim, espera aí que eu vou vestir, né? E aquilo tinha alguma coisa, né, concreta aí. Tem um livro que se chama, de um autor chamado Wolfson, O Esquizofrênico e a Linguagem. Ele era um esquizofrênico, eu não sei se está publicado em português, que ele precisou traduzir no sentido de falar uma outra língua que não a língua materna. E isso, para ele, foi o que estabilizou. Então, ele tem um livro falando sobre isso, em outra língua, não a língua materna, porque a língua materna era o que o desestabilizava. Então, a gente volta para o campo da singularidade também. Né? Para cada um, tem alguma coisa que funciona de um determinado jeito. Então, não adianta a gente querer padronizar, porque não vai ter como. Né? A gente vai ter que, a partir da escuta do caso, tentar pensar ali o que está funcionando, o que está operando e o que não está funcionando, e por onde que a gente vai. Né? E a própria neurose, né? Às vezes também a gente vê essa estabilização
depressão, desestabilização. Pega um neurótico que está passando por um luto, ou na pandemia, né? Quantas pessoas mudaram mesmo uma posição durante a análise porque, né, o estado de calamidade mundial causou algo, né? Então, para além da psicose, né, isso que vai amarrando também desamarra. Será que o senhor está desligando? Talvez o jeito de... Alô, alô? Bom dia. A gente pensando nas questões contemporâneas, nisso de um empobrecimento do simbólico, e um pouco também do que a gente vai discutir no caldo clínico depois, que é sobre a infância, assim, né? Chegado muito nos equipamentos e serviços que cuidam de crianças e adolescentes, que é a questão do autismo, né? E como é que a gente conversa isso com as estruturas, como é que a gente conversa a infância com as estruturas também, né? A partir de Lacan, que é o que eu estou escutando aqui hoje. Queria que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso junto aqui também. A gente abriria um capítulo inteiro para falar desse tema. Por exemplo, existe uma coisa que esse diagnóstico que tem acontecido cada vez mais, né, de adultos como tendo sido identificados como autistas do tipo 1, isso é uma coisa. A outra coisa são as crianças que a gente recebe no equipamento, num ambulatório, num local de tratamento, e aí você identifica algo ali desse rompimento da relação com o outro, né? Aí há diferenças teóricas para pensar o autismo com uma outra estrutura ou não, mas, de algum modo, para além dessa polêmica teórica, né, tem algo ali que você pode pensar, da relação desse sujeito com a mãe, com esse outro ali, que se apresenta no momento em que você recebe, né? Em que posição esse sujeito está na linguagem, se ele fala, se ele tem noção dos contornos do próprio corpo, né? A partir daí você consegue localizar com o que você está lidando, de certo modo, né? E como receber, por exemplo, os pais, porque se você começa a tratar uma criança, ela começa a melhorar, às vezes a mãe vai embora, né? Então, como fazer para acolher esse adulto que traz a criança, para que o tratamento seja possível? Eu acho que o tratamento com criança é sempre mais complicado, porque você depende de que esse outro que se ocupa dela a leve até o local do tratamento. E a gente sabe que nem sempre é simples. Aliás, geralmente é mais complicado, porque se tem alguma coisa do vínculo ali que se coloca, às vezes, quando a criança começa a mudar muito, isso pode ser um problema, né? Então, esse outro também precisa de um acolhimento, também precisa de uma escuta, para que ele possa também mudar a relação dele com o que ele está vivendo, né? O que não é simples, ainda mais quando a gente tem estruturas públicas que não tem verba, que tem um monte de outras coisas que, enfim, complexifica tudo, né? Gente, tem um carro prata no meio da rua, se for de alguém, tirar que está na frente da casa de alguém. É o de alguém daqui? Não. Carro prata. O dela é vermelho, até onde eu sei. Legal, já vou emendar então uma pergunta, já que eu estou aqui. Vou fazer duas, assim, né? Acho que a primeira tem uma questão, assim, né? Como é que a gente dialoga e cria uma posição diante das comunidades em geral e também dos serviços públicos para a gente discutir psicose, né? Então, uma hora você falou assim, a gente faz muito pouco, né? Ou a gente não faz nada, deu a entender quase que não faz nada. Claro, a gente aqui entende, mas para um leigo falar, vou pagar alguém para não fazer nada, né? Então, como é que a gente trava esse diálogo, né?
Porque muitas vezes a psicanálise acaba, né, falando para ela mesma, né, e vai caindo nesses riscos de se justificar, porque, bom, né, a gente estudou com gente que fazia análise com 3 anos já, né, vem de uma tradição de análise, né, da família inteira fazer análise, enfim. Isso não é a realidade do Brasil, não é a realidade de serviços, e tem disputa política, né? Então, a gente está falando do autismo, tem uma disputa de mercado, de grana, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue falar de psicanálise e de psicose com a população em geral e pensar que serviço que a gente oferece, né? E também como é que a gente consegue travar disputas políticas dentro do CAPS, né? Então, qual é o lugar do psicanalista? A gente não tem psicanalista dentro do CAPS, a gente tem psicólogo, né? É diferente. Na França, você tem um psicanalista e um psicólogo, né? Então, essa é a minha primeira pergunta, que é uma pergunta mais geral. E aí, uma mais específica, né? Tete, acho que a gente falou do autismo aqui, você tem uma super experiência com criança, né? Trabalhou lá com a Cristina Kupfer, a gente trabalhou junto lá nas oficinas terapêuticas da PUC, que você fez ao fazer oficina de literatura, né? Tem até um artigo bem bacana seu sobre esse trabalho. Que outros dispositivos que a gente pode pensar, né? E acho que aqui na Favela de Psicanálise a gente está gatinhando em 4 dispositivos, que é esse modelo de conversa, de seminário, um modelo de clínica psicanalítica com supervisão, um plantão e um AT, né? Que outros dispositivos que a gente pode pensar para psicose, né? Tomando o sujeito do inconsciente, que é o objeto da psicanálise, e pensando dispositivos de tratamento, né? De base comunitária, né? Você já fez vários outros trabalhos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você fez várias perguntas, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar te respondendo com uma frase do Lacan, que ele dizia que o analista tem que estar à altura da sua época. Então, não serve de nada a gente ficar numa posição sectária de só criticar o mundo, o outro, a sociedade, o que o mundo virou, porque o que a gente tem é isso. Então, a gente precisa lidar com isso. Também não acho que faz sentido a gente falar em lacanês, né, como uma pessoa que está com sofrimento e quer lidar com o seu sofrimento. Né? Então, eu acho que, quando eu falo que às vezes é melhor não fazer nada, eu vou te citar um exemplo de lá do passado, que é bem longe, aí eu posso falar. Eu estava numa situação de um ambulatório de saúde mental em que tinha um menino em que a mãe vivia ameaçando ir embora o tempo inteiro. E ela chegava, deixava ele, eu vou embora, eu vou te deixar, vou te largar aí. Aí tem um momento das oficinas e depois tem um momento, sei lá, do café, do lanche. Esse menino se aproxima de uma pessoa que está no atendimento, né, de uma profissional, e aí ele faz uma pergunta para ela que eu não lembro qual é, e aí ela diz: a sua mãe já foi embora. E ele imediatamente dá um soco na barriga dela. O menino entra num grau de angústia, tamanho, que ele tem uma reação motora. Ele fica desesperado, porque essa pessoa, sem perceber, ela concretizou a ameaça que a mãe estava fazendo para o menino lá fora. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode pensar a partir da psicanálise e que não tem que ser necessariamente teórica. Né? Tem que ser, a gente precisa ter claro qual a posição que a gente ocupa, né? Em que lugar a gente coloca esse sujeito que está sendo atendido, né? E como é que a gente maneja as situações. Então, por exemplo, no caso da criança, para que o atendimento funcione, você precisa incluir os pais de alguma forma, a pessoa que se ocupa dela, senão não vai funcionar. Né? Vai chegar um momento que vai abandonar. Um outro ponto, isso é uma coisa que eu vi, aí, não aqui no Brasil, mas fora, que eu acho muito interessante, porque se você pensa na criança, né, muito invadida por esse outro, né, que
e que ela não é excessivo, é invasivo demais. Eu vi dispositivos de funcionamento, oficinas ou trabalhos em que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e a criança circula, ou então que o profissional, em vez de ele ficar sempre naquela mesma posição, né, ele circula. Então, ele pode dizer uma coisa, mas ele não fica para condensar uma posição, às vezes, que pode ser pesada demais. Ele fala alguma coisa, sai. Né? Ou a criança circula de um ponto para outro, essa que a gente chama de prática entre vários. Né? Isso permite que a coisa não fique tão pesada, né? E que a criança possa vivenciar experiências em que ela vai construir alguma coisa. Né? É um trabalho de formiguinha? Mas é uma possibilidade de apostar que aí algo possa se construir. Né? E eu acho que isso tem efeitos bem interessantes. A gente pode pensar isso teoricamente, mas a gente pode pensar isso na prática. Que efeito tem nessa criança que se angustiava demais de estar numa situação fechada, numa sala, com uma atividade X, e, de repente, ela pode circular? De repente, a pessoa que está com ela não é só essa pessoa está aqui um pouquinho, sai, aí vem outra. Né? Você dilui um pouco a coisa. Então, a gente consegue pensar a teoria não só através da teoria, a gente consegue pensar a teoria praticando. Né? Que eu acho que é isso que a psicanálise ensina para a gente. Né? É a prática que ensina a gente a pensar a teoria. Né? Qual a outra pergunta que você fez, Raul? Com relação aos discursos... Então, era uma oficina de contar histórias, na verdade, mas isso foi em 1997, 97 até... muitos anos eu trabalhei com isso, geralmente em dispositivos de atendimento coletivo, né? Porque eu acho que tem essa possibilidade, com a criança em especial, de você não colocar uma carga muito pesada que às vezes angustia demais. Né? Então, às vezes a criança consegue passar e não fica muito só numa pessoa, porque isso pode criar uma situação difícil. Né? Então, lá atrás, quando a gente pensou uma oficina de contar histórias, né, casos gravíssimos que tinham sido encaminhados do hospital, a primeira, eu me lembro até hoje, a primeira oficina que a gente fez só tinha papel picado para todo lado. Né? E aí, da nossa angústia como praticantes, a gente foi tentando pensar, primeiro, como a gente não se angustiar tanto. Porque se você está numa situação de tratamento em que você se angustia, você não vai conseguir tratar ninguém. Né? Então, a gente precisava cuidar disso. Então, na época, eu tive a ideia de passar contact em todos os livros. Então, a gente passou a ter um objeto que fica e que não se autodestrói. Né? E isso teve efeito nas crianças. Naquela época, a gente fazia oficina fechada numa sala. Hoje eu penso que é muito mais interessante do que eu já vi posteriormente esse funcionamento, né, de meio fluido, sabe? Em que a criança passa, algo pode ser dito, pode funcionar, pode não funcionar. Às vezes, tem uma instituição na Bélgica que chama Cortil, em que eles fazem muito isso. É uma instituição pública, nem todo mundo é da psicanálise, tem várias pessoas de vários tipos de formação, mas pensa-se a possibilidade de que cada criança possa ter uma experiência diferente com cada profissional que trabalha ali. Né? E isso pode ou não funcionar, pode ou não enganchar. Mas, se funcionar, né, que interessante pode ser. Então, quando eu falo do não fazer nada, é que, às vezes, a gente fica no furor pedagógico, no furor de resolver, no furor de ensinar, e a gente acaba levando as coisas para o pior caminho, a gente acaba fazendo estrago. Então, nesse sentido, eu não acho que essa lógica do fazer ou do ter que fazer, para mim, é uma lógica muito capitalista, assim, da produtividade, mas a psicanálise não sei se funciona com a produtividade, é outra coisa. Né? É justamente dar o lugar para algo que não tem lugar. Né? O produtivo tem lugar na nossa sociedade, bastante. Né? Meu nome é Lineu. Estou com uma questão aqui sobre o delírio. Né? Certa vez a minha esposa contou que estava andando na rua e vinham duas pessoas atrás
E a conversa era alguma coisa assim: não é porque eu sou delirante que eu não estou sendo perseguido. A gente achou excelente essa frase, né? E daí a minha pergunta, né? Quando a gente, né, como psicanalista, enfim, a gente atribui, né, o que o outro diz como delírio, o que isso significa, né? Senso comum, né, a gente vai chamar de delírio aquilo que não tenha talvez uma correspondência na realidade, né? E a gente coloca essa pessoa na condição de descrédito, mesmo que a gente diga que eu acredito que você tal, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessa contradição, né, de acreditar, a gente dizer, né, que acredita na verdade do sujeito, enfim, né, mas a gente continua dizendo que aquilo que ele está dizendo, está pensando é delírio, né? E se a gente pensa e atribui aquilo que ele diz, né, como delírio, né, parece que nos tira, né, a responsabilidade de encontrar essa correspondência, né? Então, o Schreber, ele era juiz, é isso, né? Quer dizer, gente, na condição de juiz, né, eu acreditaria que ele realmente está sendo perseguido, né? Assim como, né, outras situações, enfim, né, lembro de um estudante, né, que todo mundo diz, ele está delirando. Né? Mas se a gente prestava atenção e a gente acompanhava ali o que estava acontecendo, fala, não é delírio, né? Não é, não. Então, eu vou te fazer uma situação institucional, né, que eu dava razão para ele. Eu vou te fazer uma outra provocação, porque o Lacan dizia que todos nós somos delirantes. Na verdade, por exemplo, sei lá, duas pessoas que estão... isso no cotidiano aparece. A gente constrói hipóteses sobre a nossa relação com o outro e, às vezes, a gente se fixa nisso, né? Quando o Lacan passa a tentar pensar a estrutura, né, para além da estrutura, para pensar através dos nós, é porque ele chega a essa conclusão de que, bom, essa ideia do normal, essa ideia do nome do pai como organizador, não é suficiente, né? Se ele é só mais um jeito, né? Então, o delírio não é algo setorizado ou circunscrito em alguns sujeitos, em algumas situações. Agora, no caso do Schreber, em particular, ele poderia, de fato, se sentir perseguido e haver uma situação de perseguição, né? Só que, no livro, ele tem toda uma construção que ele vai fazer que passa da perseguição por esse sujeito que está aqui do lado dele, né, que quereria abusar sexualmente dele, para um desígnio divino, né, do qual ele é ele é só o que foi escolhido para, né? Isso é um delírio nesse contexto, né? Mas se a gente pensar no senso comum, e não só no senso comum, a partir da psicanálise, a gente delira cada vez que a gente formula uma hipótese sobre o outro, sem saber do que se trata. Então, a gente se comunica, eu acho que estou entendendo o que você está falando, você também acha que está entendendo o que eu estou falando, mas a gente está delirando, porque eu estou partindo do pressuposto do que eu estou ouvindo, achando que é você. Mas é você? Né? Então, mas se eu te disser, né, que eu sou psicótico, o meu delírio talvez tenha um outro significado para você. É isso que eu estou, né, me incomodando. Não, se porque, você assim, né, é psicótico e tem ciência disso, você já está numa outra posição. Bom, eu não sei, né? Mas assim, não, a questão que assim, eu acho que me incomoda profundamente é isso, né? Numa situação clínica, né, a gente atribuir aquilo que o outro diz como delírio. Né? E se isso não tem como consequência um descrédito. Né? É isso que eu tenho. Né? Não sei, eu posso... não, eu entendo, mas eu não sei se isso acontece numa situação clínica. Eu acho que isso acontece no dia a dia, né? Da nossa relação interpessoal. Aí a gente diz o que a gente quiser, né? Mas não é um trabalho profissional. Né? Mas é uma pergunta ótima, porque vai para o caso a caso, né, Linneu? E o Freud, antes de pensar a psicose, o delírio, falava da realidade psíquica, né? O homem dos ratos, né, às vezes parecia um delírio em alguns pontos. Agora, né? Você me fez pensar numa outra coisa. O Freud, lá quando ele estava começando a construir a psicanálise, quando ele está lá no projeto pensando como é que o sujeito se constitui, ele vai dizer que o sujeito se constitui por um engano,
Porque a criança, o bebê, ele alucina o seio materno. Isso é uma alucinação. Ele tem, segundo Freud, né, teve uma primeira experiência de satisfação que produziu a saciação, que produziu certos efeitos. Quando o desconforto retorna, ele investe essa imagem. E, óbvio, a saciedade não acontece, a fome não passa. Né? Então, o próprio Freud, quando ele começa a construir a psicanálise, ele vai falar que o aparelho psíquico se constitui a partir de um engano. Né? Isso eu acho muito interessante, assim, porque, na verdade, nós estamos todos sob os desígnios do engano. A gente está sempre se enganando o tempo inteiro, né? Se equivocando o tempo inteiro. E isso é de estrutura, isso é inerente ao fato de que a gente de que nós somos seres de linguagem, que a gente precisa da linguagem para se relacionar com o mundo e com o outro. Né? Julgamentos acontecem, mas no senso comum, imagino. Eu fiquei com curiosidade da pergunta do Linneu, né? Porque, bom, o delírio tem, talvez, diferentes status na neurose e na psicose. É disso que o Linneu está falando. Mas qual que é o incômodo? Só para eu entender melhor a pergunta. Quando Freud ele estabelece uma diferença e denomina algo como realidade psíquica, está dizendo que é uma outra coisa, é uma outra realidade, porque senão a gente poderia dizer só como realidade. Né? O meu incômodo é esse, né? Assim, alguém fala alguma coisa, né, que aparentemente não tem uma correspondência na realidade, né, e a gente atribui isso como delírio. E o efeito disso é um descrédito. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo me comunicar. Né? E que me parece que a dificuldade é exatamente de fazer comunicar a pessoa que é colocada ali como delirante, de conseguir dizer porque aquilo acontece na realidade. E como a gente não entende, fala, não, isso é delírio. Mas né? Isso está com o neurótico também. Né? Não, tudo bem. Né? Mas o descrédito me parece que é maior com os psicóticos. Porque quando a gente coloca e o denomina como psicótico, talvez a gente coloque no outro lugar de verdade. Mas olha, é interessante porque é um debate ético, né, Linneu? Porque o correlato que você perguntou é a fantasia. O neurótico também padece de uma verdade. Acho que às vezes, né, toda vez que tem esses impasses, eu acho, né, o que pode ajudar a orientar é a transferência. Porque vai para a singularidade do caso a caso, né? Pode cair num descrédito, sim, mas eu acho que tem também um cuidado, né? Igual a Terezinha falou, tem um ponto ali que se você cutucar, tentar ocupar, vai dar em psicose. Né? O Lacan falou assim, você bota um psicótico em análise, vai dar em psicose. Né? Às vezes você desencadeia um surto. Né? Tem um cuidado aí. Agora, um fragmento clínico, assim, né? Um paciente recente, assim, que eu estava atendendo já há alguns meses, supondo que era uma neurose obsessiva, ainda em questão. Aí um dia, no fim de uma sessão, assim, na hora de ir embora, ele fala... Vocês aprendem na faculdade essa coisa de manipular? Eu achei curioso. Acabou a sessão assim, na hora de ir embora. Eu falei, vamos conversar disso na próxima? E aí, depois de uns 3 meses vindo, nenhuma hipótese, não tem mulher de Deus, não tem perseguição, não tem erotomania. Acho que era um pouco essa questão que eu estava tentando trazer, né? De pensar tanto a psicose hoje, né? Não sei nem se dá para falar assim, mas o que é essa psicose não desencadeada, uma psicose sem delírio? Porque começa a ser uma relação do sujeito com uma verdade. Né? E ele vai te colocar nesse lugar. E eu tentei questionar um pouco ele. E não adianta eu dizer que não, eu não estudei isso. Que vai ser, né? Eu posso entrar ainda mais nesse embate imaginário que alguém falou do imaginário, né? De eu dar consistência. Percebe como é delicado? Tem a questão em seu conteúdo que tenta buscar algo e tem a forma. Eu endereçar essa questão para você, para você, para você. Né? E o analista está jogando nesses 2 campos, né? No conteúdo e numa forma. Né? Que todo saber, toda verdade se produz em relação a uma outra, né? Com alguém. Aí dessa sessão em diante ele começou a falar sobre como ele manipula os outros. E ele acredita. E aí foi para um outro lugar a direção desse tratamento. Né? Eu jamais acusei ele de delirante ou questionei a verdade dele. Mas na forma que ele vai transmutando as suas verdades, ele vai conseguindo dar algum lugar para alguma coisa também que tem a ver lá atrás com o Édipo, um pai também complicado, que não aparecia em alguns momentos, né,
na história dele. Acho que é um pouco isso, né? Talvez, para mim, a realidade psíquica orienta nisso, né? Jamais essa uma realidade. Até para neurose, né? Qualquer, não é, como você falou, né? O ser de linguagem, né? O ser falante, né? Quando o Arthur Bispo do Rosário, né, ele coloca o seu manto sagrado para dar uma entrevista, porque ele é doido, né? Ele é doido, né? Quando o religioso, né, ele coloca a sua roupa e vai fazer o ritual, não, ele é um religioso, né? Quer dizer, eu acho que o modo como a sociedade ocidental, eu acho que ainda colocamos, atribuímos, né, seja estrutura, qualquer outra coisa, de neurose, psicótico, e eu acho que principalmente, né, no caso da psicose, o risco que a gente ainda insiste em colocar esse outro como um desacreditado, que talvez em outras culturas, né, ele está lá, ele é um mágico, é um... Eu concordo com você, pelo contrário, ele dá crédito. Sim, mas assim, quando a gente, o psicanalista, né, essa pessoa é psicótica, né, quer dizer, e como esse termo vai circular para além, né, da clínica, a gente está reforçando no lugar de desacreditado, que talvez em outros lugares, enfim, tenha uma outra significação, que não é tão estigmatizante, né, enfim, né. Por que seria um descrédito? Assim, se eu me denomino aqui como neurótico, falar, todos nós somos, né? Agora, assim, se nós tivermos alguém que se diga... Pode ser um jogo de palavras, mas a gente sabe, eu acho que a gente não tem dúvidas... Né? Você sabe que isso também está mudando na sociedade, porque quando alguém pode dizer eu sou autista... Eu acho que essa visão deficitária da psicose, eu não sei se hoje ainda é desse modo, porque existem formas de funcionar que são diferentes. Eu acho que, antigamente, se pensava mais a psicose de uma maneira deficitária, lhe falta alguma coisa. Agora, quando você pensa no manejo, no tratamento, é porque você tem que tomar um cuidado para que você não prejudique esse sujeito que você está atendendo. Né? Então, manejo nesse sentido. Agora, fechar diagnóstico, como eu disse, o Lacan falava das entrevistas preliminares que podem durar meses. Né? Então, o mais importante é isso, quando você vê alguma coisa que parece que te chama a atenção, é só tomar um cuidado. Né? Pode ser, de fato, uma neurose também, mas que está desestruturada e que o sujeito... As pessoas falam, às vezes, né, sobre a histeria, que às vezes faz um apelo ao outro, né, que a gente chama de acting out. Bom, mas uma tentativa de suicídio que talvez não tivesse inicialmente a intenção, de fato, de se concretizar, pode acontecer. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter não só com a psicose. Né? Acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente atende. Né? Quem é esse sujeito que está ali na nossa frente e o que a gente faz com isso. Né? Acho que um pouco nesse sentido, mas não no sentido de estigmatizar, porque acho que não faz sentido para a psicanálise, né, o estigma. Tanto que o Lacan, justamente nos anos 70 em diante, ele vai colocar a psicose muito mais como uma coisa de referência para ele pensar a teoria do que a neurose, que é circunscrita numa coisinha que dá o sentido, blá, blá, blá. Né? Ele amplia a coisa para pensar não a partir do nome do pai, né? Quando ele pluraliza os nomes do pai, mas para pensar, bom, você tem os 3 registros, real, simbólico e imaginário, como é que isso se organiza? Independente da estrutura. Como é que isso se organiza para cada um? Né? Eu acho que isso muda um pouco o foco. Lineu, eu estava lembrando aqui do texto do Freud, a perda da realidade na neurose e na psicose, né? No sentido que não só o que o psicótico fala não é a verdade, como o que o neurótico fala também não. Né? Então, a gente não deve acreditar no que o psicótico fala, nem no que o neurótico fala, mas que existe uma verdade ali.
né? Naquilo, no delírio do psicótico, tem uma verdade, e que eu acho que é interessante, eu acho que essa é a sacada do Freud, né? De que tem um sujeito ali falando de alguma coisa que é uma verdade que está por detrás daquilo. Só que no caso dele, o manejo pede que a gente sustente, né, como um testemunha dessa narrativa, a construção dessa narrativa delirante, para que ele possa se apoiar nisso, para conseguir existir, circular no mundo, enfim, de alguma forma se organizar, né? E no caso do neurótico, a gente duvida dessa verdade, né? A gente também não vai acreditar nela, da fantasia, né? Mas também entendendo que tem uma verdade outra que está sendo dita daquela forma, e vai tentar buscar aquilo, né, através do que foi recalcado, do que os sintomas apontam. Enfim, não sei se faz uma virada aí, né, de que não é que tem verdade e mentira, mas que tem verdades e não verdades, tanto em um quanto em outro. Não sei se ajuda a pensar um pouco. O próprio fantasma é a verdade que cada um constrói para si na sua relação com o mundo, né? Perguntas? Inquietações? Importante. Oi, professora, tudo bom? Eu vou elaborar agora, tá? Algumas coisas que eu fui pensando. Quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças e adolescentes que estão em situação de rua, que muitas vezes não estão ancoradas em algum tipo de serviço, mas existem educadores que fazem um trabalho parecido um tanto com o AT, né? E vão tentando pensar que produção de manejo que é possível, né? E aí me faz pensar um tanto que muitos desses adolescentes e crianças já é contada uma história sobre eles, né? Então já vem uma história escrita por relatórios, processos judiciais, né? A rede que vai registrando o que sabe sobre essa criança ou esse adolescente, né? E aí eu fico pensando qual que pode ser a contribuição e a tua experiência, assim, né, de tudo que você foi vivenciando, que você foi trabalhando, quando a gente atua numa situação de intensa vulnerabilidade. Eu me lembro de um adolescente que eu acompanhei, que a rede inteira falava que ele era psicótico, né, e que tinha um certo medo, porque ele, ao se aproximar, ele tacava pedra mesmo, assim, com vontade. E aí fui tentando me aproximar aos poucos dele, né? Tinha alguns registros da sua história. Eu optei por não ler esses registros. E aí não sei se foi a melhor escolha. Acho que foi em alguma medida. Depois acho que eu precisei me debruçar um tanto mais. Mas acho que o que vinha muito era a agressividade, né? E aí a psicose muito com paralelo com a agressividade e o quanto que isso vai produzindo também um jeito de pensar o sujeito e a posição que a gente ocupa complexa. Mas era um menino que ninou a mãe que morreu. Ficou 5 dias ninando a mãe, que fazia uso de crack numa barraca, né? E aí ele topa, em um determinado momento, me apresentar o lugar que fica, né? E é justamente nessa barraca que foi retirada, o corpo foi retirado, mas retornava para essa barraca que ele mesmo montou depois para ficar ali, né? Ali era o lugar que não vinha pedra, né? A pedra vinha na paulada, né? No uso, né? Mas não de tacar, né? Óbvio que foram meses e meses de trabalho, né? Mas eu fico pensando que existia uma fala muito forte e muitas vezes ele saía correndo do nada, que estavam perseguindo ele, né? E o que era essa perseguição, o que era isso? E aí a gente foi investigando aos poucos e esse menino estava em busca e apreensão, né? Para o serviço que estava acompanhando de um modo mais próximo, não se tinha essa notícia, né? A maioria dos meninos que estão em situação de rua estão em busca e apreensão, né? Então podem ser levados para a Fundação Casa a qualquer momento, né? E aí a gente foi conseguindo desconstruir um pouco esse lugar, que faz pensar que é psicótico,
a história de uma vida muito dura, né? E aí a gente já acredita que pode ter virado alguma chave nesse sentido. Então, eu queria pensar aqui com você o que pode contribuir um trabalho onde a rede de serviços pode estar muito ausente, onde não tem constância, porque é quando o sujeito também deseja, quando é possível. Acho que é isso um pouco. Obrigada. Muito bonito esse trabalho. Mas eu fiquei pensando, assim, te ouvindo, que uma pessoa em situação de vulnerabilidade extrema, como esses casos, né, pessoas em situação de rua, elas estão numa posição de objeto e de dejeto em relação à sociedade, né, e à cidade. Então, me parece que o que você fez foi, primeiro, poder dar um estatuto de sujeito para esse menino, né? E tem algo de uma construção de uma confiança que foi necessária e que, claro, demora, porque alguém que, de fato, estava sendo... Quem está numa situação de rua, ele está ameaçado o tempo inteiro. Ele pode ser atacado e agredido a qualquer momento. Ele pode não estar vivo no dia seguinte. Então, essas situações confundem demais, né? Não dá para você fazer um diagnóstico apressado se você não ganhou nem a confiança desse sujeito, né? Ele está ali, né, submetido a todas aquelas condições adversas. É a mesma coisa que você pegar um cara que está no fronte numa guerra e falar, não, esse cara é psicótico. Não, ele pode morrer a qualquer momento, sabe? Então, a gente precisa poder diferenciar quais são as condições que estão interferindo ali no modo que esse sujeito responde, né, ao mundo. E me parece que, de certo modo, foi isso que vocês fizeram, né? Aos poucos, a ponto dele poder confiar e te levar no local onde aconteceu essa cena, que não é qualquer uma, né? Ver a mãe morrer e acompanhar, enfim, isso produz sequelas e não são poucas, né? Enfim, no mais, nem sei o que dizer, porque a gente vive num país em que esse tipo de coisa existe, vai continuar existindo, e as nossas instituições têm dificuldade de dar conta, porque, primeiro, enfim, tem uma série de motivos, não vou destrinchar aqui, mas é isso. Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a participação da Terezinha. Vamos dar encerramento aqui, né? Eu que agradeço o convite.